Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio retomamos a emissão com o ciclo dedicado ao realizador norte-americano John Frankenheimer, desta vez com dois filmes produzidos nos anos 70, Domingo Negro e A Profecia. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do segundo take para não perderem pitada. Aposto que muitos de vós, enredados nos pequenos grandes momentos da vivência do dia-a-dia, nem se aperceberam da fugaz passagem do tempo, durante a qual apenas um episódio do segundo take foi lançado durante uma mão cheia de semanas. Mas espero que pelo menos alguns de vós se tenham apercebido das omissões, dada a regularidade habitual dos lançamentos de novos episódios. A verdade é que tive o mês de abril bastante atarefado a nível pessoal. Mês de abril esse, que acabou por transbordar para as primeiras semanas de maio. Pelo caminho, agradeço a disponibilidade do Sérgio e da Susana, da Sala Azul, para improvisarem comigo um episódio sobre o Evil Dead Rise, que podem encontrar no feed do podcast ou no canal de YouTube do programa. Neste episódio, retomamos o ciclo dedicado a John Frankenheimer, no qual percorremos a sua filmografia década a década. No episódio número 349, vimos dois dos seus filmes paranoicos da década de 60. Mas Frankenheimer era tudo menos monotemático, e na sua prolífica filmografia experimentou os mais variados géneros. Ainda nos anos 60, deu-nos, entre outros, um clássico de guerra, O Comboio, que conta abordar ainda este ano no ciclo dedicado a homens em missão. Um thriller com elementos de ficção científica, Uma Segunda Vida, um drama de corridas automobilísticas, Grande Prémio, ou um filme de ação envolvendo paraquedismo, Os Paraquedistas. Na década seguinte, as suas escolhas de projetos continuaram ecléticas, desde a adaptação teatral O Homem de Gelo, passando pela corajosa sequela Os Incorruptíveis contra a Droga número 2, ou pela comédia de ação arrefecida 99%. Mas as minhas escolhas para este episódio recaíram sobre os derradeiros títulos assinados por Frankenheimer neste decénio. Domingo Negro, adaptação do livro em que Thomas Harris aborda o tema do terrorismo, e A Profecia, filme de terror protagonizado por um monstro com preocupações ambientais. O filme, não um monstro. Os mais atentos também sentiram a falta da rubrica dedicada ao Letterboxd. Tenho de vos confessar que o desafio que lancei a mim mesmo de construir uma quintilha humorística com uma estrutura de rimas AABBA, vulgo Limerick, estava a dar cabo da minha cabeça. Por isso tive de fazer uma pausa. Não digo que não volte no futuro, mas com menos pressão e, definitivamente, não para todos os filmes que vejo. Esta é uma brincadeira que tem de ser alimentada pela inspiração e não pela transpiração. Chocado com o massacre de 11 membros da equipa olímpica israelita em Munique, naquele que ficou conhecido como Domingo Negro, o escritor Thomas Harris, mais tarde celebrizado pelos policiais protagonizados pelo canibal psiquiatra Hannibal Lecter, escreveu uma história que gira à volta de uma trama terrorista, planeada por um grupo de palestinianos radicais, com o objetivo de atacar com um dirigível cheio de explosivos a Super Bowl, a final desportiva mais assistida nos Estados Unidos da América, que coloca em confronto as duas equipas de futebol americano pretendentes ao troféu da NFL. Domingo Negro, estreado em 1977, é encabeçado pelos lendários Robert Shaw, pouco depois de ter brilhado como Quint em Tubarão, de Steven Spielberg, e Bruce Dern, logo depois de ter abrilhantado Intriga em Família, o derradeiro filme de Alfred Hitchcock, bem como Martha Keller, a atriz suíça que no ano anterior tinha dado nas vistas em Um Homem da Maratona, filme do qual já aqui falei no ciclo dedicado a Dustin Hoffman. Bruce Dern interpreta Lander, um piloto veterano da Guerra do Vietnã que se torna cúmplice dos terroristas, em particular da agente Dahlia, Martha Keller, a peça central da trama, ao colocar-se no terreno com o propósito de seduzir e manipular Lander. Por fim, Robert Shaw encarna Kabalov, um agente da Mossad que tenta impedir o ataque. À data de estreia, o filme enfrentou algumas controvérsias por causa do retrato dos palestinianos como terroristas e da ligação de um ex-combatente da Guerra do Vietnã a um atentado terrorista. Claro que o uso do terrorismo para obras de ficção, cujo objetivo primário é o entretenimento, é sempre problemático.
Ainda para mais num tema tão sensível como o conflito israelo-palestiniano. E Domingo Negro foi lançado numa época em que o terrorismo internacional estava a tornar-se cada vez mais comum, com uma crescente presença na cultura popular. O filme usa essa ansiedade para criar uma atmosfera tensa e emocionante, com o intuito de cativar o espectador do começo ao fim. Mas, sejamos honestos, não é propriamente um exemplo maior de realismo ou de adesão à verosimilhança dos acontecimentos. É, na verdade, o equivalente a um daqueles livros que compramos para ler no avião, recheado de momentos altamente emocionantes, sim, mas pouco plausíveis. Concerned victims. I am your superior in the organization and you will obey orders. You may be my superior in the organization, but you are not a woman. I love you. We found Dahlia Iyad, You sure? positively identified in a Miami hotel last night. The day we set the big one off, we're only going to be 100 feet off the ground, right over the 50-yard line. Now look at this. That means 222,000 darts in the kill zone for 80,000 people. The National Football League welcomes you to Miami's Orange Bowl in the championship of professional football. What exactly is this Super Bowl? O filme vive de uma tensão constante, de uma trama bem elaborada e de personagens complexas, explorando as perenes tensões entre Israel e Palestina, bem como o conflito de interesses entre diferentes agências de inteligência perante uma ameaça terrorista. Embora os terroristas sejam retratados como vilões, o filme não os desumaniza. Em vez disso, apresenta-os como indivíduos motivados pelas suas crenças e desesperados por uma mudança que sentem não poder obter de outra forma. O que aprofunda a narrativa e torna as personagens mais interessantes. Além disso, é admirável a habilidade de Domingo Negro em equilibrar a ação e política sem parecer partidário e sem reduzir as várias fações protagonistas a caricaturas. Isto apesar de todos os esforços de Bruce Dern. O ator, que era conhecido por papéis mais extravagantes em filmes anteriores, disse que tentou trazer a este uma abordagem mais subtil e contida. Mas deixem-me dizer-vos, se o papel de Dern aqui é mais contido que habitualmente, fiquem pulgas para ver as interpretações que lhe deram a fama. Every one of them who loved these medals, and then they cheered my court-martial. Do you understand what I went through, huh? Do you know that I was months a prisoner of war? Do you know that I was months in solitary confinement in a little 4x4 bamboo cell? 367 days, 6 years they held me as a prisoner of war. And then I came back here. And my life was held back here because she took it away from me. Every single one of them took it away from me. All those guys, too. Yeah, I see them every Sunday. I see them from up there, down in the mass. Their little upturned faces and their two little weenies in a Coke, watching the big game, cheering the big game. Because they cheer all the good things. They cheer the big game and they cheer court-martials. And they love the big event because it makes them feel big, and I was going to give it to them big. They'd have been talking about that goddamn game for the next 5,000 years. And so would Margaret, and so would the kids. Margaret and the kids, and don't give a damn about Margaret. Diz-se que, alegadamente, o papel de Kabalov terá sido inicialmente oferecido a Steve McQueen, que terá acabado por o recusar devido às habituais diferenças criativas com o realizador. De qualquer forma, Robert Shaw parece ter sido a escolha ideal, pois não só contribui para a narrativa com a gravidade e seriedade que lhe são habituais, como também momentos de drama e introspecção, nomeadamente nas cenas em que lida com o trauma da sua experiência como soldado na Segunda Guerra Mundial e as ramificações emocionais do seu trabalho como agente da Mossad. Do you remember once you said to me if real peace ever comes to Israel, you won't know how to live anymore. They'll have to put you down like an old war dog. Robert? I do want to be put down like an old dog. I am
what the Americans call beat. I'm washed up. I'm through. Don't tell that to me. To other people. But not to me. No, you're the only person I can tell it to. You know, for 30 years I have been killing and murdering. What have I achieved? Same world, same wars, same enemies, same friends, and same victims. Domingo Negro foi um sucesso de bilheteira e recebeu críticas maioritariamente positivas, tornando-se um clássico muito apreciado por fãs de thrillers políticos. Este sucesso foi conseguido, em larga medida, pelo trabalho de Frankenheimer. É um filme de grande fôlego, muito em parte por ter sido rodado em diversas localidades, por oposição a cenários construídos em estúdio, incluindo a cidade de Haifa, em Israel, para as cenas iniciais, o estádio Orange Bowl, em Miami, onde decorre o jogo da Super Bowl, e em outros vários locais de Los Angeles e Nova York. No que respeita à cinematografia, em colaboração com o diretor de fotografia John A. Alonso, a primeira de muitas, Frankenheimer usa ângulos de câmara e iluminação para criar uma sensação de suspense e tensão que são difíceis de ignorar. Na icónica sequência final, não obstante algum uso de projeção traseira e algumas composições ópticas datadas, o filme contou com muitos recursos técnicos que eram o estado da arte na época, incluindo a utilização de um dirigível real no clímax do filme. Além disso, a equipa de produção também construiu uma réplica de parte do estádio do Super Bowl para filmar as cenas da multidão, o que oferece ao filme uma real e palpável sensação de perigo. Curiosidade ainda para a banda sonora da autoria de John Williams, devidamente propulsiva e tensa, especialmente nesta reta final. Isto no mesmo ano em que Williams assinou a música de Encontros Imediatos do Terceiro Grau e Star Wars, filmes com os quais foi nomeado para 2 Oscars, concorrendo contra si mesmo. Ainda assim, pela incontornável música que compôs para o opus espacial de George Lucas, viria a vencer o seu 3º Oscar à data. Isto porque, entretanto, arrecadou mais 2 no decorrer da sua interminável e invejável carreira. It's going right into the stadium! Apesar da relativa queda de popularidade dos movimentos de contracultura na década de 70, algumas das suas causas e preocupações transitaram da década anterior, ganhando raízes e vida própria, como é o caso das preocupações ambientais. Alguns dos reflexos desta nova tomada de consciência tomaram a forma, na 7ª arte, de filmes de ficção científica, como é o caso de O Cosmonauta Perdido, um dos mais conhecidos papéis de, por coincidência, Bruce Dern, do qual falámos na primeira parte do programa, ou À Beira do Fim, clássico da ficção científica com Charlton Heston, que nos ofereceu um dos mais célebres spoilers do cinema americano, em referência a uma barrinha energética de nome Soylent Green. Obviamente, o género de terror é propício a servir de veículo aos terrores da vida real, e assim nasceu em 1979, pela caneta de David Seltzer, argumentista de Eugênio do Mal, e pela lente de John Frankenheimer, o improvável A Profecia. Robert Verne é um jovem médico, interpretado pelo candidato a canastrão Robert Foxworth, que é enviado para uma reserva florestal no Maine para investigar uma possível contaminação da água por mercúrio. Robert viaja acompanhado pela esposa Maggie, interpretada por Talia Shire, que, pela força da sua participação nos 2 capítulos de O Padrinho, encabeça o elenco desta produção da Paramount. Maggie está grávida, porém nada diz ao marido, dada a relutância de Robert em ter filhos. Por entre tensões que opõem os nativos americanos da região, liderados por John Hawkes, um novíssimo Armand Assante, e os donos de uma serração local, Verne testemunha alguns sinais de que algo invulgar se passa à margem destas questiúnculas humanas, incluindo um salmão de dimensões inflacionadas e um ataque violento por um guaxinim raivoso. No decorrer das suas investigações, Verne descobre que a serração realmente despeja no rio mercúrio que contém um mutagénico que causa defeitos de nascença e, em consequência disso, a população é vítima de uma série de ataques por um monstro mutante
extremamente agressivo, que os nativos acreditam ser Katahdin, um espírito vingativo das lendas índias. Por onde começar com este? É que a profecia tenta ser 1001 coisas diferentes ao mesmo tempo. Um filme de terror protagonizado por um monstro mutante, uma exploração das tensões entre os povos nativos americanos e os seus opressores, os autodenominados americanos, um estudo da relação do homem com a natureza e das consequências da negligência humana, ou seja, o filme levanta preocupações sobre o impacto da poluição ambiental na saúde humana e na natureza, e, por fim, um drama familiar que aborda questões ligadas à responsabilidade parental no momento de trazer mais uma vida ao mundo, bem como às dinâmicas de género na forma de abordar esses dilemas. You know something else? I was jealous of that Indian woman. She had so much courage to be so strong when she was frightened, to demand her own way. It's a kind of courage I don't have much of. Oh, I don't know about that. I think it takes a lot of courage to put up with me. I love you. I love you so much, I wish there were more of you. Well, I could easily put on 20 pounds. I mean, I wish there were more of us. I'm sorry. It's something I want to discuss. Now? Why not now? Everything's so perfect. You know how I feel. When I was a child, my mother told me I'd eat everything on my plate because there were starving children in the world. That didn't make any sense to me. Now you tell me I mustn't get pregnant because there are starving children in the world, and that doesn't make any sense to me either. It does to me. You're afraid, aren't you? O resultado é, infelizmente, um filme desequilibrado, no qual os elementos que menos funcionam são aqueles que mais gostaríamos que funcionassem, ou seja, o terror. As vertentes ambientais e familiares são as que acabam por oferecer os momentos mais ressonantes, num filme em que as convenções dramáticas se sobrepõem às convenções de género. O que é uma pena numa obra que, muito embora fuja à estrutura do convencional filme de terror, durante grande parte da sua duração, na reta final pretende mesmo assustar e meter medo. A criatura que no cartaz é uma massa disforme, indistinta e grotesca, no filme não passa de um urso desfigurado que, uma vez em cena, dificilmente provoca medo. Curiosamente, a encarnação da criatura é um de vários elos de ligação que a profecia tem com outros filmes de género de terror, pois é da responsabilidade de Kevin Peter Hall, o ator que encarnou o Predador no filme de grande sucesso de Arnold Schwarzenegger, bem como na sua primeira sequela. A contribuir para algum trabalho de mímica da criatura, encontramos Tom McLoughlin, nome que os fãs mais empedernidos do terror conhecem por ter realizado o subvalorizado Sexta-feira 13, parte 6. E um dos momentos mais marcantes do filme, que apenas peca pela execução que o torna mais hilariante do que chocante, no qual uma criança a dormir num saco-cama é assassinada contra uma árvore, remete-nos novamente para o universo de Jason Voorhees, servindo de clara inspiração para uma famosa cena do 7º capítulo daquela saga. Também a profecia atraiu alguma controvérsia quando foi lançado, devido à sua representação dos nativos americanos. O filme foi criticado por alguns grupos de defesa dos direitos destes nativos por retratar estereótipos e preconceitos em relação aos povos indígenas. E sim, especialmente à luz das sensibilidades atuais, é verdade que as personagens indígenas são retratadas de forma estereotipada e simplista, recorrendo inclusivamente ao tropo do ancião místico. Além disso, alguns diálogos e cenas são um tanto forçados e não fluem naturalmente. Talvez pela inexperiência de alguns atores, ou até, presumo eu, a utilização de não-atores, o que pode tirar o espectador da imersão da história. Mas nada neste filme me parece particularmente ofensivo ou mal-intencionado. Tudo tem que ver com diferentes níveis de sensibilidade, e é preciso má vontade para encontrar dolo na execução deste filme. My name is John Hawkes. I remember. I'd like you to come with us if you would. What for? I want to speak with you. Right here will be fine. Are you afraid of us?
Somewhat. Because of what you've heard. No, it's not what I've heard, but what I've Well, you seen. heard we're drunks, we're violent, and that we're murderers. And that's what they're saying about us in Washington, because they're discounting our rights with these lies. I can understand how you must feel, but my work here has nothing to do with Are you the politics. deaf? Like the rest. And I'm a fairly well-educated person, Mr. Verne. I was educated at your schools. I studied your laws. I perfected your language. Of course, your laws have never really applied to us, but, your language, it seems to have been wasted in the Indian's mouth because, well, you refuse to hear. Sobra a abordagem do filme às questões ambientais. A profecia destaca os impactos da poluição ambiental e da negligência humana na natureza e na nossa saúde, numa altura em que estes temas ainda não estavam propriamente na ordem do dia, começando só então a ganharem visibilidade no espaço público. O filme acaba por levantar preocupações importantes que continuam relevantes até aos dias de hoje, apresentando uma mensagem que não devíamos descurar sobre a relação do homem com a natureza e destacando a necessidade de se respeitar e proteger o meio ambiente. Nota também para a banda sonora, se bem que aqui não tão positiva como no caso de Domingo Negro. Leonard Rosenman é também ele um nome lendário com uma riquíssima carreira, mas que nem sempre me cai no goto, e aqui apresenta um trabalho bombástico, para o qual, na minha modesta opinião, se pedia um pouco mais de contenção e subtileza. John Frankenheimer afirmou que foi contratado para realizar o filme porque procurava um projeto diferente e desafiador. No entanto, a reação do público e da crítica foi tudo menos entusiasta, o que terá assustado o realizador do género de terror durante o resto da sua carreira. Com uma exceção que, curiosamente, também envolve criaturas mutantes, pois trata-se do desastre de 1996, A Ilha do Dr. Moreau, com a dupla egotástica de Marlon Brando e Val Kilmer, para o qual Frankenheimer foi chamado para substituir o realizador original, com o intuito de salvar o que, aparentemente, não tinha salvação. Bem sei que estarão a pensar que John Frankenheimer tem melhores filmes nesta década. E porque é que eu terei escolhido A Profecia em vez de qualquer outro? A verdade é que estou a utilizar este ciclo como uma viagem de descoberta, não só dos clássicos do realizador, como de outras obras que, ainda que não tenham a mesma qualidade das obras consagradas, possam ser no mínimo tão ou mais interessantes do que elas. Espero que continuem nesta viagem comigo e espero encontrar-vos por aqui já no próximo episódio. Até lá, boas fitas!